Seja muito bem-vindo ao canal da Link Realty Consulting. Eu sou o Gustavo Rangel, um dos fundadores aqui da empresa, e hoje eu vou estar apresentando e desvendando toda a parte tributária do mercado norte-americano, assim trazendo clareza para que você possa investir conosco dentro desse mercado que é altamente lucrativo, que é o mercado de leilões nos Estados Unidos. Então, vamos para a tela aqui que eu vou estar desmembrando cada etapa e deixando tudo bem claro para você entender mais sobre esse mercado. Vamos lá! Agora aqui já dentro do relatório que eu gosto de apresentar e trazer clareza. Esse relatório traz muita clareza sobre como que a gente vai fazer para investir dentro desse mercado. Bora lá. Visão geral do sistema tributário americano. Nos Estados Unidos, o sistema tributário é baseado na declaração de renda anual por pessoa ou entidade, como a LLC. O governo federal cobra impostos sobre a renda de qualquer indivíduo ou empresa que gere lucro nos Estados Unidos, incluindo estrangeiros. Além do imposto federal, alguns outros estados cobram imposto estadual sobre renda, o que não ocorre, por exemplo, na Flórida, que é a nossa atuação principal aqui dentro da Link Consult. O lucro obtido em operações de compra e venda de imóveis pode estar sujeito a imposto de ganho de capital e, no caso de estrangeiro, pode haver retenção antecipada, como a FIRPA. A FIRPA é um órgão regulador que ela impede a saída de capital dos Estados Unidos sem pagar imposto. Então, é um órgão que regula principalmente investidores estrangeiros. Eu fiz algumas simulações aqui, como, por exemplo, simulação de pessoa física, fazer um flip do terreno, a venda aí no valor de 80 mil e com lucro de 17.208. Com imposto estimado de 30%. A gente teria aí um imposto de 5.162 dólares e um lucro líquido de 12 mil. E o flip de uma casa, tudo em pessoa física, a gente vendeu a casa por 350, com os lucros, com o arremate via leilão e a reforma, a gente consegue estar, em média, tendo um lucro de 103 mil. E um imposto estimado de 30% daria 31.080, tendo um lucro final de 72 mil. No caso da FIRPA, que eu falei que é esse órgão regulador, os estrangeiros estão sujeitos à retenção de 15% sobre o valor bruto da venda, que pode ser recuperado via declaração anual. Ou seja, por que aqui dentro nós recomendamos você sempre fazer a transação imobiliária dentro de uma empresa, dentro de uma LLC? Porque a LLC é uma pessoa jurídica americana. Nós, como brasileiros, por sermos estrangeiros, muitas vezes a Title Company, que é a empresa que vai fazer a transação imobiliária entre o comprador e o vendedor, ela tem, por lei, o direito de segurar 15% do valor de venda. Isso daí, muitas vezes, impossibilita a transação final, porque é um valor muito expressivo, 15% do valor de venda. E beleza, quais estruturas que a gente tem hoje dentro dos Estados Unidos que a gente recomenda? Estrutura com LLC, padrão, Limited Liability Company. Ao operar uma LLC, é possível deduzir legalmente diversas despesas operacionais antes da operação do lucro tributado. Isso inclui custos com reforma, comissões, consultoria, marketing, taxas legais e mais. A alíquota efetiva pode variar entre 15% e 21%, dependendo do planejamento contábil. Não há retenção da FIRPA se a estrutura for corretamente organizada. Então, os benefícios são dedutibilidade de despesas, melhor aceitação contratual e bancária e menor tributação efetiva. Ou seja, você consegue fazer um planejamento tributário mais bem estruturado para que você pague menos impostos. Hoje, 95% do tax code americano ensina você a pagar menos imposto sobre o seu lucro. O governo não quer que você pague imposto, por incrível que pareça. Muitas pessoas pensam, o governo quer que eu pague o máximo de imposto. Não é verdade. A verdade é, ele quer que você pague o mínimo possível de imposto. E para isso, o que ele diz é o seguinte, você vai ter que gerar duas coisas, que é o que todos os governos querem. Empregos e moradia no preço acessível. Se você está fazendo isso, o governo vai te dar benefícios fiscais para você pagar o mínimo possível de imposto. Sabendo disso, vamos vir aqui. Projeção comparativa com lucro entre pessoa física e pessoa jurídica. No mesmo terreno em que você teve a mesma receita, os mesmos custos, você vai pagar próximo de 30%, pessoa física, e pessoa jurídica cerca de 20%, dando uma diferença aí de cerca de quase 2 mil dólares. Só que, quando a gente vai para valores maiores, se torna ainda mais expressivo. Por quê? Porque numa casa de 350 mil,
Como é 10% em cima de um valor de 100 mil, a gente já começa a ver praticamente 10 mil dólares de diferença em cima da porcentagem. Uma estrutura que a gente sempre recomenda, óbvio, já vou dizer aqui de antemão, que eu não sou um jurista, não sou um contador, então não posso te dar apoio legal oficialmente. Só que eu posso te dar algumas dicas para você fazer. Então você senta com o seu contador, podemos indicar um contador responsável ou um planejador tributário jurista para te trazer todas essas informações de forma cada vez mais simplificada e que você consiga entender ainda mais além do que eu estou falando. Isso daqui é para você ter uma ideia do que pode ser trabalhado. Aqui, a gente pode montar uma estrutura de holding LLC com uma operation LLC. O que é uma holding LLC? Função: apenas detém cotas de outras empresas, neste caso da Operating LLC, sem atuar diretamente nas operações do dia a dia. Benefício: protege lucros, concentra controle e pode permitir planejamento tributário mais avançado. O que é uma Operation LLC? Função: responsável pelas atividades operacionais do negócio, compra, venda, reformas, contratos, riscos legais, etc. Responsabilidade: todas as transações de Felipe são feitas aqui. Como funciona a estrutura? Você, sócio estrangeiro ou com IT Number ou Social Security, Holding LLC mãe e Operation LLC filha, faz a compra e venda dos imóveis. E aí, vantagens dessa estrutura: proteção patrimonial. Se a Operation LLC foi processada, a holding e seus bens ficam protegidos. Então pensa que você está fazendo reforma, você está lidando com peão, você está lidando com obra, com um monte de coisa na Operation LLC. Caso ela venha a ser processada, a holding detém todo o patrimônio. Então todos os lucros vão para a holding e a operation só tem um serviço. Mas você é dona das duas, só que na verdade essa é dona dessa e você é dona dessa. Então você cria uma camada a mais de proteção, perfeito? Otimização tributária. Você pode manter os lucros na holding e evitar distribuição direta, que geraria imposto imediato. Organização contábil. Separa o lucro operacional do patrimônio acumulado. Evita a FIRPA, parcialmente no caso, porque se for estruturado de forma errônea, pode dar problema, mas com apoio legal e contábil correto, você consegue estar assim se isentando desse problema. Estrutura com sócio residente ou trust, você pode mitigar a retenção na venda. E facilidade bancária, a holding pode ser usada para abrir contas bancárias e captar novos investimentos. Perfeito? Estratégias para minimizar impostos, dedução total de despesas pela Operation LLC, reformas vigentes, consultorias, marketing, seguros, comissões. Honorários da consultoria, como a Nikkei Root, pode ser 100% deduzidos, então você já não pagaria imposto em cima disso. Pagar a si mesmo via management fee, a holding pode cobrar taxa de gestão da operation. Ou seja, por a holding estar gerenciando ela, você cobra uma taxa e aí você abate nessa empresa essa taxa que você cobrou, que vira lucro na outra e essa daqui abate o lucro dela. Então ela fica praticamente sem lucro. Isso daí faz com que você pague quase nada de imposto nessa daqui. Reinvestir lucros via holding, adia ou evita impostos sobre distribuição. Perfeito. Escolher a tributação da LLC, Disregard Entity, S Corp para residentes e C Corp fixo, ideal para reinvestimento. No caso, essa parte daqui eu peço que você procure um contador responsável que te guie nessa jornada. Exemplo prático: lucro, aquele mesmo caso que eu coloquei anteriormente, lucro 103 mil em um flip, pessoa física 30%, 31 mil, LLC estruturada, deduz custos, mas reinveste via holding, carga tributária reduzida para 15% a 21% ou menos. Como montar essa estrutura? Nós abrimos duas LLC, a holding LLC em estado com zero income tax, como Wyoming ou Delaware. Isso é muito bom, ainda mais que o Wyoming e Delaware permite uma segurança patrimonial ainda maior, porque ninguém vai saber que você é dono da empresa. Só vai ter uma empresa que é dona de outra empresa e quem é dono dessa empresa. Ninguém consegue saber, ninguém consegue chegar por conta da proteção que eles fazem dentro desses estados, são bem rígidos em relação a isso. E aí você faz a Operation LLC no estado onde você opera, que no nosso caso vai ser a Flórida. E aí, normal, obter um EIN para cada empresa VRS, criar um Operation Agreement entre as duas, criar contas bancárias separadas e trabalhar com um contador americano especializado em estrangeiros para simular a carga tributária e orientar a declaração fiscal. Esse passo é muito importante, então preste atenção aqui. E a conclusão: para investidores recorrentes no mercado imobiliário americano, operar com uma estrutura empresarial é não apenas vantajoso, mas estratégico. A Link Root Consult oferece suporte completo, desde aquisição até revenda, e também auxilia na estruturação tributária mais adequada para maximizar seus lucros com segurança
fiscal, perfeito? Se você precisar que alguém faça isso por você, pode nos contatar. Nós temos equipes altamente especializadas para te ajudar e dar todo o suporte nessa sua fase. O que são alíquotas e tax brackets? Vou explicar um pouquinho para vocês agora como que funciona em relação ao pagamento em si, agora de fato, dos impostos. Nos Estados Unidos, eles têm um sistema que é progressivo, ou seja, vou continuar aqui. Alíquota tax rate é o percentual de imposto cobrado sobre determinada faixa de renda, 10%, 12%, 22% e vai aumentando. Tax bracket é a faixa de tributação. É a faixa de renda a qual uma determinada alíquota se aplica. Nos Estados Unidos, o sistema é progressivo, como eu já tinha falado, ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga sobre os valores excedentes e não sobre tudo. Então vamos lá. Quais são os tax brackets atuais nos Estados Unidos? Tabela de tax bracket pessoa física. Faixa de renda tributável. Até 11.600 você vai pagar 10%. Até de 11.600 a 47.150 você vai pagar 12%. 47.151 a 100.000, 22, 191, 24, 243, 32, você vê que conforme vai aumentando, 609, 35 e mais que 609, 37%. Perfeito. Importante. Essa tabela se aplica à renda líquida após dedução. Exemplo, despesas operacionais da LLC Pass-Through. Que no caso da LLC, quando entra o dinheiro, ele já é automaticamente passado para o sócio, a lucratividade, né? E aí, como funciona na prática? Eu trouxe um exemplo aqui para você entender de forma clara, de uma vez por todas, como que funciona isso. Exemplo, renda tributável de 75 mil. Vamos dizer que no ano você recebeu 75 mil dólares de lucro. Você não paga 22% sobre tudo, porque no caso, 75 mil é menos que 100, estaria aqui, você falaria, 22% é que eu vou pagar. Mas não é assim que funciona. Seria de 0 a 11.600. Pensa que são vários baldezinhos. O primeiro balde é de 0 a 11.600. Foi colocando dinheiro, encheu esse balde, você vai pagar 10% desse balde, que daria 1.160 dólares. E aí vamos para o próximo balde. O próximo balde é de 11.601 até 47.150, dá 12,50. 75 mil foi enchendo o balde, encheu o balde. 12% disso vai dar 4.266. E aí, de 47.151 até 75 mil, encheu. Você poderia ir até 100 mil, foi até 75. Você paga 22% desse valor daqui, 75 menos 47.151, que totaliza 6.127. Somando tudo isso, o total pago seria 11.553. E aí a alíquota efetiva, que é o de fato que você pagou, 11.553 sobre 75, está dando 15,4% de imposto. Perfeito? Então a gente vê que é um imposto, quando a gente vai para a pessoa física e compara, está dando um imposto realmente muito diminuto. Conclusão: os Estados Unidos usam um sistema de taxas progressivas. Você só paga alíquotas mais altas sobre o que exceder cada faixa. O termo alíquota efetiva representa o percentual real médio pago sobre o lucro após dedução em faixas aplicadas. Para investidores que operam via LLC, o ideal é maximizar deduções e manter a renda tributável nas faixas de até 22% e 24%, onde a alíquota efetiva final costuma ficar entre 15% e 21%. Perfeito? O que a gente pode ver aqui, voltando um pouco? Vamos só fazer uma conta. Vamos dizer que você lucrou 100 mil no ano. E aí, o que a gente precisa entender? Vamos dizer que aqui é 50 em vez de 47 e aqui é 100. Se você lucrar 100 mil, você vai ficar uma parte aqui. Vamos considerar que isso existe para essa conta rápida. Vamos dizer que de até 50 mil você paga 12%, até 100 mil você paga 22%. Se achar o meio termo aqui, 12 mais 22 dá 34, dividido por 2, 17. Então, a alíquota efetiva, se você lucrar 100 mil, seria 17%, só que ainda tem esse fator daqui de 10%, então seria 17 menos que 17% de imposto. Então, isso a gente vê e entende que realmente o imposto americano é um imposto muito baixo. Então, na linha final, a gente consegue ainda estar tirando 17% somente aí dessa parte de imposto. Então, se ficou claro para você, se você ou não ficou claro, pode chamar a gente que a gente tira todas as suas dúvidas, te auxilia nessa jornada e a gente vai estar aqui em todas as etapas para garantir que você tenha retornos expressivos dentro desse mercado. Perfeito? Então, se você gostou, se você quer mais conteúdo como esse, conteúdo denso, conteúdo de qualidade,
que te ensina e te traz a verdade sobre o mercado americano. Se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta aí embaixo pra gente, para eu ficar sabendo tudo que você pensa, se você quer mais alguma aula, mais alguma coisa bem estruturada assim, e te vejo no próxima aula.